E dando início ao primeiro dia de conteúdo do encontro Future Pay 2024, com a palestra Pagamentos 2.0, Navegando pelo Futuro Financeiro, convido ao palco Karen Rebelo. Ela é coautora do livro Mulheres na Tecnologia, que será lançado em julho, e participou da escrita do Human Skills Manifesto. Além disso, a Karen também é diretora principal de produto no Nubank. Karen, seja muito bem-vinda ao palco da EBDI. Primeiramente, como eu falei antes, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a ideia, não vou falar de mim porque eu fiz uma introdução breve antes, então só vou tocar. Hoje a ideia dessa primeira palestra é justamente trazer as tendências. E vocês vão observar que essas macro tendências, elas vão ser aprofundadas ao longo desses 3 dias. Então eu vou pincelar, vou dizer como é que está o futuro, como é que está esse mundo global, onde a gente está vendo a disrupção, o que está caminhando na nossa direção, na nossa indústria. E vão ter vários panelistas, vão ter vários palestrantes que vão entrar em alguns dos temas. Tá? Então, assim, primeiramente, o que a gente tem pela frente? Eu fiz uma transição no Nubank ano passado, em agosto, onde eu saí do time de dados e inteligência artificial e fui para o time para Comuntech Plataformas. Tá? Então, eu gosto de trazer muitos dados. Não vai ser à toa que vocês vão ver vários números ao longo do meu talk. Primeiramente, um fator muito importante é que, de fato, o futuro é cashless. Ou seja, se eu perguntar hoje aqui para vocês, levanta a mão quem tem dinheiro em cédula ou moeda. R$10, R$5, Então, gente, a gente quase não anda com dinheiro mais. Tudo bem, Karen, mas aqui é uma população privilegiada, verdade. Cada um está no seu palco e na sua fala de ter o privilégio. Mas isso não se detém apenas às pessoas mais abastadas ou privilegiadas da sociedade. Isso é um fator que é um engano, é um mito. O que acontece? 46% dos consumidores mudaram o uso de dinheiro para transferências digitais após o início da pandemia. Engano nosso se a gente pensar, só o diretor, só o executivo. Não. Mesmo uma moça que às vezes vive numa comunidade, ela está lá com o seu celular 10 versões atrás, ou de 3, 4 anos atrás, mas está lá pagando com sua carteira digital. A partir do momento que o celular foi permeado na sociedade, a gente abriu portas para que isso aqui acontecesse. E com isso aqui acontecendo, vocês vão ver que vai ser uma fundação para várias das nossas macro tendências. Porque isso aqui destravou na indústria financeira o imaginável, o inimaginável. Então, olha lá. Até 2028, a gente prevê ali em dólares 5,2 bilhões. E ali já tinha 4 bilhões lá na época da pandemia. Gente, não vai parar. E aí vocês me perguntam, Karen, mas o Brasil ele é mais adiantado? Sim, ele é mais adiantado numa série de quesitos. Mas ainda tem muito mercado para ser explorado. Ainda tem muito cliente que está no momento certo para estar se conectando com produtos que são especiais e oferecem uma experiência fantástica para ele. Então, isso aqui não vai parar. E como eu falei para vocês, isso aqui é a fundação. Aqui eu comecei a abrir uma série de possibilidades. E essas possibilidades que eu quero trazer para vocês. Vamos falar das tendências, então. Eu trouxe 6 macro tendências, e aí há quem diga, quem está estudando, quem está lendo pesquisas na ResearchGate e tudo mais, há quem diga, Karen, mas tem mais? Tem mais, gente. Mas se eu fosse trazer lá umas 15, ia demorar 30 minutos. Então, eu escolhi as 6 que eu, Karen, considero as mais impactantes. Tá? A gente vai falar um pouquinho hoje de moedas digital, a gente vai falar de blockchain e cripto, aí eu vou também fazer a pergunta, quem está arriscando em cripto? Né? Eu também. Estamos juntos ali, bem juntinho. Estamos ali naquele vai, não vai, aquela relação de amor e ódio com a cripto. Digital wallets, pagamento sem fronteira, inclusão financeira e crimes financeiros. Eu vou trazer alguns conceitos aqui
que talvez vão ressoar com vocês, muitas vezes ressoar pelo que vocês estão passando na empresa de vocês, mas a minha principal intenção aqui é justamente que vocês conectem o que pode ser feito na empresa de vocês. Muitas das empresas de vocês provavelmente estão ali no forefront disso e já estão usando muitas dessas tendências. Outras talvez não. Então, é um momento tipo, o que eu posso aproveitar? O que eu posso conectar na minha empresa? Como que eu posso explorar dentro do que eu faço? Tá? Bom, vamos lá, moeda digital. A gente tem a nossa, que está aí, caminhando em piloto, e a gente faz parte de uma estatística. Dados. 60% dos bancos centrais estão em fase exploratória de moeda digital. Ou seja, se você pegar no mundo inteiro, todo mundo espalhado, 60% já está brincando ali, flertando com as moedas digitais. E 14 estão fazendo pilotos, que é o nosso caso. A gente já está fazendo piloto. O que isso possibilita? Lembra que eu falei que o cashless era a fundação? A hora que você coloca uma moeda digital, né, vamos fazer associação com uma coisa melhorada do que a cripto, né? Porque aí vai ser tudo ligado a um banco central, com todo o lastro e tudo mais. Ou seja, não tem tanta volatilidade. O que vai acontecer aqui? A gente vai abrir um novo panorama de negócios que podem acontecer através da moeda digital. A grande diferença é que, óbvio, nós estamos caminhando para algo muito mais seguro, muito mais rápido de transacionar. Esse é o objetivo. Estamos maduros nesse ponto? Ainda não. Vai ter um período de adaptação, vai ter um período onde muitas soluções, muitos players vão surgir para trazer essa governança, essa segurança. Inclusive, um dos tópicos que eu vou estar abordando aqui nas tendências é um negócio interessantíssimo. É a organização do crime. Fraud as a Service. Gente, Fraud as a Service, quem não sabe, quem ainda não está a par, eu vou dar uma palhinha aqui, mas eu peço para vocês estudarem. Porque quem está na indústria financeira não pode estar se desconectando, desplugando da tecnologia que está por vir. A tecnologia, ela pode ser usada nas duas vertentes, para o bem ou para o mal. Então, Fraud as a Service está vindo, é o crime organizado. Se a gente não tiver fortificado a nossa parte de cyber, a gente vai ter problema. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente fala de moedas digitais? Para o Brasil, que se posiciona relativamente, está numa posição avançada, eu diria, a gente vai ter disrupção, mas as maiores disrupções vão acontecer na Europa, Oriente Médio e África. Por quê? Porque, gente, vamos pensar no Brasil há alguns anos atrás, quando a gente tinha somente bancos incumbentes e nós também não tínhamos os bancos digitais, a gente não tinha o app, a gente não tinha um monte de coisa. Quando nós demos o primeiro passo nessa evolução para o mundo digital, o que aconteceu? A gente teve um boom de players, temos fintechs, temos tudo que você possa imaginar, insurtech e assim vai. Todo mundo mexendo com dinheiro e transacionando. Esse crescimento a gente experimentou alguns anos atrás. Se a gente vai para a África, a gente tem um mercado super em potencial, esperando, que a gente chama de ripe, né? Ele está maduro esperando que aconteça a disrupção. E a moeda digital, ela vai vir como um novo fator que vai dar aquela propulsão para fazer a quebra e a disrupção do mercado mais uma vez. É óbvio que a gente não pode deixar de falar da parte de cripto e esse armazenamento dela. Porque hoje, apesar de cripto estar tão difundido, apesar de um meu amigo ali fazer investimento e eu também fazer investimento, acreditar nesse mercado, a gente ainda tem uma baixa utilização da cripto. Como trocar, como fazer, você pode comprar, vender, você tem ganhos, perdas, mas ela não é amplamente aceita no mundo, no dia a dia, no comércio e tudo mais. Então, o que acontece? Quando eu falo de moeda digital, a gente pode começar a olhar lá na frente um exchange rate, né? Uma taxa de conversão entre a minha cripto e o meu meu real digital. Pensando em dólar. O meu real digital. E quando você começa a fazer essas conversões e tudo está no mundo digital,
é óbvio que você, mais uma vez, abre um novo mercado. Porque você está trocando a cripto de uma maneira, ela sendo bem mais aceita do que agora, porque agora ainda não está tão fácil, mas eu tendo uma paridade ali com as moedas que têm um lastro pelo Banco Central do seu país ou de qualquer outro país. Então, a moeda digital, ela vai ser outro salto. A gente falou de cashless, hoje parece tão trivial você simplesmente colocar o celular, mas lembrem, alguns anos atrás isso não era trivial, agora é trivial. A gente vai para as moedas digitais, vai ter disrupção de novo, a gente vai ter novos players, e o mais interessante de pensar é que, lembrem-se, toda empresa, a gente hoje chama de fintech, health tech e tantas techs. O fato é que não tem mais fintech. O fato é que tem uma empresa de tecnologia. Eu gosto de citar o nosso CTO lá do Nubank, ele deu uma palestra recente, onde ele disse que nós somos uma empresa AI first. Ou seja, a gente começa com AI, a gente começa com tecnologia. Para quê? Para resolver problemas dos nossos clientes. Isso caracteriza que nós somos uma empresa de tecnologia resolvendo problemas. E aí, o financeiro fica em segundo plano. É aonde a gente está operando. E muitos de vocês aqui estão na mesma situação. Vocês são empresas de tecnologia que estão operando num determinado ramo. E mais a tecnologia desponta como esse fator propulsor. Vamos lá, vamos seguir e correr para a gente não passar o tempo. Senão, Bruna, cadê ela? Ela já me olha lá de longe. Então, gente, óbvio que os queridinhos aqui, blockchain, cripto, não poderia ficar de fora, é uma macro tendência. Já há quem ganhou muito, já há quem perdeu muito. É óbvio. Isso aí ela não é nenhuma novidade. Porém, o que acontece? Nesse mercado, imagine, e eu vou citar um exemplo, um use case totalmente diferente fora dos meios de pagamento, até para vocês poderem discutir depois sem ter nenhum problema de conflito de interesses. Mas vejam, uma grande amiga minha viajou para a Estônia e para a Finlândia. E a Finlândia, todo o processo do governo, tudo é digital. Cartório digital, escola digital, postinho de saúde digital, tudo é digital. Você tem um único número que quando você atualiza teu endereço nesse app, ele replica no país inteiro. Maravilha, né? Aí você pensa assim, tá, Karen, por que você está citando... Gente, quando você trafega a informação nesse nível, de um lado para o outro, você tem que estar utilizando todas as tecnologias que embasam a parte do blockchain, por exemplo. Cartório, e assim vai. Então, pensem que muitos dos players que vão aparecer podem nem ser da nossa indústria. E aí, é óbvio, a gente tem que pensar o seguinte, que eu não posso ficar esperando que seja sempre uma outra instituição financeira, seja sempre um outro banco, seja sempre... Não. Os players que podem vir a disruptar o mercado podem ser de qualquer indústria. E aí tem um outro porém. A demanda de talentos nessa área, ela vai ser enorme. Então, por exemplo, se hoje todos vocês já têm dificuldades de atrair e reter talentos na área de tecnologia, pensem que vocês vão ter duas outras áreas para se preocupar, que estão embutidas na tecnologia, mas vão ser cruciais para o futuro. Inteligência artificial, pensem que vocês vão precisar de talentos assim, e talentos que dominam a parte de blockchain e cripto, porque é outra alavanca de crescimento, é outra alavanca de disrupção. Aqui no Brasil a gente está bem adiantado, mas eu trouxe esse panorama aqui do lado de outros países para a gente ver. Olha aqui, gente, United Kingdom. Olha a adoção. O que isso quer dizer? Um mundo ainda mais globalizado, um mundo onde o dinheiro está circulando de uma maneira muito mais fácil. E aqui, a gente não está vendo nenhum desaquecimento. As carteiras, hoje, se você viaja domesticamente ou internacionalmente, você chega com o teu celular, você paga.
Então, algo que antes era muito restrito, você tem um cartão de crédito internacional, gente, você pergunta que a vovó fazia. Hoje já não se faz mais. Hoje já não se faz mais. Porque hoje você leva o teu app, tua carteira digital, o teu Apple Pay, seja lá o telefone que vocês têm, impostor passou. Simples assim. E isso, basicamente, aconteceu por conta do benefício da comodidade. E aí eu queria trazer um conceito, que é muito da minha área de produto, que é o seguinte, tudo que a gente está falando aqui, existe uma dor muito latente no cliente. Por exemplo, quem nunca esqueceu de habilitar o seguro viagem ou o cartão para viajar, chegou lá fora, passou o cartão e o cartão não funciona. Aí você tá com aquela cara, não tem $1 no bolso, dólar passou bem longe, você está com um cartão que não está habilitado, você ainda não comprou aquele que naquela época era aqueles calling card, eu acho que chamava, também na época da vovó. Então você também não tem aquilo e teu cartão não está habilitado. Gente, isso aqui resolve uma dor muito latente. E quando a gente começa a ancorar todas essas evoluções em dores que os nossos clientes estão tendo, você vê por que o crescimento é contínuo. E o mais interessante é que, eu quero trazer um insight para vocês, que tudo que está associado a uma digital wallet, o QR Code, Open Bank e os super apps, eles são, em teoria, soluções de fácil uso e de baixo custo. O QR Code, gente, é a coisa mais simples do mundo. Você vai lá, a gente mesmo acabou de ler aqui para ter acesso ao e-book. Você pode ler para fazer um pagamento. Então, muito, obviamente, agora com um parêntese, desenvolver um super app, óbvio que tem um custo, gente. Mas se você pensar na escalabilidade de como era antigamente, agências, papéis, livros, cartões e tudo mais, isso aqui é bem mais em conta, é bem mais acessível. E aí a gente vem para um outro detalhe. Eu não sei se vocês vão ter esse use case na família de vocês, mas isso é muito comum nos Estados Unidos e México, tá? E aí vocês têm que pensar que hoje vocês podem estar no Brasil, podem não estar atuando fora do Brasil, ou podem estar. E se vocês estiverem, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o dinheiro ele circula, muita gente imigra. Então, por exemplo, eu saio do meu país e vou para outro país. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu recebo o primeiro salário? O dinheiro de volta, para sustentar quem ficou. Então, eu ganho em dólar, por exemplo, e posso mandar meu dinheiro para cá. Antigamente, demorava-se 4 a 5 dias seu dinheiro voando de um lado para o outro. Então, você recebia tal dia, você mandava o teu dinheiro e olha, para chegar no teu parente, no teu filho, seja lá quem for. Hoje você faz transferências que acontecem quase que em real time. E aí, lembrem-se que o teu competidor, que a empresa que está inovando, ela pode não estar aqui, ela pode estar lá longe. Porque ela consegue trafegar esse pagamento e trafegar dinheiro de um lado para o outro. Obviamente com taxas, blá, blá, mas enfim, mas consegue. De uma maneira muito mais eficiente. Então, fica aqui a provocação para vocês que este padrão, ele também vai ser um disruptor. Ele também vai trazer uma nova alavanca para negócios, uma nova alavanca para players, uma nova alavanca para as empresas de vocês. E é muito interessante dizer mais uma vez que soluções regionais, elas podem vir de qualquer lugar, gente. Não esperem que só vai vir de uma outra instituição de pagamento. A gente sempre vai ter empresas de tecnologia investindo e fazendo a coisa acontecer. Então, é muito importante que vocês estejam sempre pensando no plano de 2, 3, 5 anos para frente e entendendo quais são os movimentos do mercado, para você dar o primeiro passo antes, óbvio, né? Inclusão financeira. Engana-se, lembra que eu comecei falando do cashless, quem tinha dinheiro? Engana-se quem pensa que não dá lucro, né? Estar presente na população menos favorecida, ou na população que não teria acessibilidade à parte financeira.
Neste caso aqui, é muito importante a gente dizer o seguinte, que diferente do que era no passado, que muitas vezes a gente tinha uma população desbancarizada no Brasil e nos outros países, hoje isso não é mais uma realidade. Hoje a gente tem crescido cada vez mais para bancarizar toda a população. Porque essa população, se bem orientada, com uma boa educação financeira, essa população, ela faz girar o dinheiro, ela fica com uma vida financeira saudável. E, obviamente, uma vida financeira saudável, ela vai estar girando o patrimônio dela dentro da tua instituição. Então, quando você fala aqui, a gente está falando de 2 tipos de inclusão financeira. Obviamente, chegar em quem nós não chegávamos antes, comunidades, áreas rurais, todo esse pessoal que muitas vezes era desbancarizado. E a segunda situação, o termo de acessibilidade. Então, por exemplo, para aquela pessoa que não pode ver, que não pode escutar, uma das inovações que a gente fez, acho que tem alguns meses ou ano, talvez, foi se o nosso cliente se identifica como uma pessoa que não consegue ver, a gente manda um cartão e um braille para ele. E assim ele sabe que o cartão é dele. Parece uma coisa muito simples, mas você está incluindo aquela pessoa no sistema bancário. Porque senão ela ficava ali tentando. E ela não sabia se o cartão era nem dela. Isso faz parte da inclusão financeira. Quantas pessoas numa situação dessa não se sentiram pertencentes, não sentiram que podem, sim, com uma solução de baixo custo, estar fazendo essa entrada na sociedade? E, obviamente, a gente continua, a grande sacada de empresas de tecnologia é que a maioria das nossas soluções, elas são relativamente de baixo custo. Entre aspas, né? Não é tão baixo custo, mas se a gente comparar com toda a infraestrutura física que a gente tinha antigamente, é baixo custo. Só que tem um detalhe. E é muito importante mencionar, porque a gente está vivendo um momento muito crítico e esse momento não vai passar, que é o momento da vulnerabilidade que os nossos dados têm. É muito importante a gente pensar o seguinte, o Banco Central de todos os países, uns mais rígidos, outros menos rígidos, mas todos em geral eles estão tentando estar sempre de olho na proteção do cliente. No dado do cliente, LGPD e tudo mais, GDPR, na Europa, enfim. O que acontece? Não vai cessar essa onda de crime cibernético. Não vai cessar essa onda da privacidade e da segurança de dados. Por que não vai cessar? Porque da mesma forma que a gente está evoluindo as nossas plataformas, a gente está evoluindo o nosso pensamento, tem toda uma organização criminosa evoluindo a parte de fraude, evoluindo a parte de roubar a informação. Então, é quase que mandatório, da mesma forma que a gente faz a inclusão financeira, a gente fazer isso de uma forma muito cautelosa para que a gente continue respeitando todos essas bordas de proteção que a gente precisa ter. E, por fim, eu queria trazer esse último tema, que é a parte de crime financeiro. Por quê? Porque a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, uma quantidade enorme de informações que tiveram leak. Quantos de vocês, se vocês, por exemplo, acessar o Serasa, ou vocês acessarem outras plataformas, quantos de vocês já não receberam um e-mail dizendo que vocês tiveram informações, as suas informações foram comprometidas? Existem empresas, não tem cloud as a service, infra as a service, agora tem fraud as a service. Existem empresas que operacionalizaram todo o esquema de fraude. Parece loucura. É que nem pensar que existe um crime organizado nas comunidades e às vezes eles são até mais tecnológicos do que o resto das outras áreas da vida, né? Mas é a mais pura verdade. Hoje existem organizações tecnológicas do crime. Elas operam como se fossem empresas de tecnologia.
Então, da mesma forma que eu tenho engenheiros de software, pessoas engenheiras de softwares dentro da minha empresa, existe uma outra empresa que também está contratando engenheiros de software. Machine Learning Engineer, que está contratando Data Science, está contratando todas as capabilities, né, todas as disciplinas para poder entregar esse serviço. Óbvio, nem eu nem vocês compartilhamos ou estamos em empresas assim, mas elas existem. E elas vão atuar contra as empresas que estão ali rodando no sistema normal, tentando fazer o dinheiro girar, tentando trazer para a inclusão financeira e tudo mais. Então, é muito importante a gente se atentar que isso aqui é uma tendência. E aí eu trago um dado que teve tentativas de compras fraudulentas, aumentaram quase 70% em 2020. Uma pesquisa da Price Waterhouse. Por que eu trago essa informação? Pelo seguinte, se nós pensarmos aqui, quantos de nós já não recebeu uma ligação? Você fez uma compra e quer cancelar? Uma compra de 2.000 nas Casas Bahia? Fala, cara, eu não fui nas Casas Bahia. Não fui na Apple, não fui. E aí é uma fraude. Cai num customer service, uma pessoa com uma musiquinha que normalmente você ouviria, cai numa pessoa que vai te atender e que, se você não sabe todas as práticas da tua instituição de pagamento, você pode cair nessa empresa. Essa empresa que está justamente automatizando toda a tecnologia por trás para te fazer uma fraude. Talvez vocês nunca caíram, mas vocês com certeza conhecem pessoas que já caíram. E aí, isso aqui eu acho fantástico, porque parece que tecnologia, ela é só para as empresas de tecnologia. Mas se a gente pegar essa pesquisa da Visa, 4 em cada 10 comerciantes, grandes empresas ou pequenas empresas, estão usando inteligência artificial e machine learning para detectar fraude. O caso, eu estava até conversando com, Marco, da Princípio. A gente estava até conversando sobre isso, porque assim, o que acontece? Hoje, a parte de inteligência artificial e machine learning, os casos mais óbvios é em fraude e customer service. É o caso mais óbvio. É o caso onde todo mundo está despontando. Tem outras milhões de possibilidades, existem. Mas esses casos aqui, eles são os principais. E, obviamente, que todo mundo está tentando detectar a fraude antes que ela aconteça. Então, eu quero deixar para vocês um insight, que é o seguinte: se vocês estão operando na indústria financeira, e obviamente estão porque estão no Future Pay, é muito importante entender como essa tendência ela vai impactar vocês. E o que vocês precisam fazer dentro da expansão de talentos de vocês, dentro da expansão de tecnologia de vocês, para lidar com essa parte. Porque a parte de crimes financeiros ela não vai parar e ela só tende a se intensificar. Essas foram as 6 tendências. Eu tenho acompanhado os temas de alguns de vocês que vão palestrar. Muitos de vocês vão entrar em alguns desses temas até mais profundamente. A ideia era trazer provocações, trazer pensamento. Como é que isso pode impactar a minha vida? Como é que isso pode impactar a empresa que eu estou? Muito obrigada. 1 minuto? Faltando 1 minuto para a luz verde. Isso que eu chamo de tempo. Muito bem, pessoal. Quem quer começar fazendo perguntas? Eles estão tímidos aí. A Gabi vai levar o microfone. Pessoal, digam o nome, a empresa, para a gente ir se conhecendo. É muito difícil a gente lembrar o nome de todo mundo. E usem sempre o crachá também. Ele serve para isso. Podemos começar. Boa tarde. Rodolfo, da Globo. Uma das macro-tendências que você trouxe foi da questão da inclusão financeira, né? A dúvida que eu fico é como é que isso se fala com o processo de evolução da creditização. Porque quando a gente pensa na entrada no mercado financeiro, a gente vê isso crescente e tal, principalmente com os bancos digitais. Mas quanto que isso vai chegar do ponto de vista de dar crédito para esse cliente? E
quando é que você enxerga a pulverização disso? Rodolfo, é muito interessante a tua pergunta. Parece que a gente estava ouvindo as perguntas que vinham do Marco, porque a gente estava conversando justamente sobre crédito. Crédito é a intenção, quando você pensa numa população que talvez não vá ter acesso ao crédito. É muito relativo. Eu gostaria de ter os dados aqui, eu não tenho os dados na minha mão, mas muitas vezes a pessoa precisa de crédito de R$10, R$20. Gente, pode parecer para nós que somos pessoas mais privilegiadas que isso, meu Deus, isso não existe. Existe, gente, existe. Às vezes a pessoa precisa de R$10 para pegar o ônibus para ir trabalhar naquele dia. Quando a gente pensa em crédito, o que é importante analisar? Se o crédito ele é analisado de uma forma responsável, por exemplo, a pessoa que precisa de R$10 para pegar o ônibus para ir trabalhar naquele dia, chega até a ser irresponsável você dar R$30 mil. Porque se a pessoa precisa de R$10 para pegar o ônibus, ela não vai ter condições de pagar um empréstimo de R$30 mil. Eu acho que essa parte da inclusão financeira é muito interessante porque não é só a inclusão financeira, vem com uma educação financeira. Então, a gente precisa atuar muito forte, e é independente de ser banco digital ou banco incumbente, independente. A gente precisa atuar muito forte numa educação financeira. A gente estava batendo um papo, antes aqui de entrar, que existem pessoas com perfis que estão endividados, por exemplo. Estão com contas ADV em aberto. Você trazer essa pessoa, você ensinar essa pessoa a gerenciar seu dinheiro e ir dando crédito aos poucos, eu acredito ser a receita do sucesso. Porque o cliente, ele fica feliz, porque ele consegue atingir seus objetivos, e nós, instituição, enquanto empresa, e aí não falo em nome do Nubank, falo em meu nome, eu enquanto pessoa que quero impactar vidas de pessoas, a gente vai estar promovendo uma inclusão dessa pessoa. Mas é óbvio que você precisa ensinar, porque o brasileiro, diferente nesse bate-bola que eu estava com essa minha amiga que foi para a Finlândia e para a Estônia, as crianças têm educação financeira desde pequenininha lá. Elas têm pensamento crítico desde pequenininho lá. Aqui, para ter educação financeira, você tem que estar no colégio particular. Como é que o brasileiro ele vai conseguir desenvolver esse skill, essa habilidade, esse conhecimento, se ele não estudou isso? Ah, mas eu vou estudar educação financeira, matemática financeira na faculdade. Muitos dos brasileiros não chegam nem na faculdade, na universidade. Então, é muito importante o crédito vir atrelado à educação financeira, para que essa pessoa, de fato, consiga atingir seus sonhos, atingir seus objetivos, de uma maneira consciente, passinho por passinho. Pelo menos é o que eu vejo. Eu creio na pulverização, eu, Karen Rebelo, creio na pulverização, desde que atrelada à educação financeira. Tudo bem? Oi? Prazer, Cassimiro, da Procedura. Então, você fala do dinheiro, da digitalização do dinheiro, eu sinto na pele. A minha dúvida, quando nós bate-papo, quando fala sobre digitalização da moeda, vem muito na questão segurança, o Banco Central vem falando muito também sobre isso. Sim. Eu, como uma empresa que faço toda uma parte de segurança do dinheiro físico, penso, e a custódia para tudo isso? Está sendo pensado nesse momento também? Olha, essa é uma pergunta. Obviamente que a gente vai ter uma fase de maturação, né? É por isso que, apesar de ter 60% dos bancos centrais já flertando ali com a moeda digital, a gente só tem 14 em piloto. Porque é muito necessário, principalmente quando a gente está falando de um dos bens mais preciosos de uma pessoa, né, tirando quando a gente fala de outras pessoas, né, não estou falando de família, não estou falando desses valores, mas estou falando de material. A pessoa está guardando o seu dinheiro, aquele dinheiro virou uma moeda digital, e por algum gap, bug, puff, sumiu. É por isso que é tão importante ter toda essa parte de piloto, essa parte de maturação,
para que todos os envolvidos pensem em todos os efeitos colaterais, as custódias. Você não pode lançar milhões de moedas digital sem ter lastro. Tem que ter lastro. Então, é muito importante ir amadurecendo através de piloto para que aconteçam os aprendizados necessários, para que todas as alternativas sejam pensadas e, dessa forma, possa ter uma implementação segura para todo mundo. Porque da mesma forma que você traz esse desafio, devem ter outros desafios. Eu não estou envolvida diretamente no piloto, mas seguramente tem muita gente inteligente de várias instituições pensando e tentando entender quais são os efeitos colaterais, quais são as contingências que nós precisamos ter para que seja uma implementação de sucesso. Porque quando você fala em cripto, por exemplo, não tem um lastro, a maioria não tem um lastro atrelado a um banco central. Quando você fala numa moeda digital atrelada a um banco central, você está falando de um país, de uma nação. E, obviamente, quando você faz essa conexão, você não pode se dar o luxo de ter erros. Porque senão você pode estar diretamente impactando a economia de um país inteiro. Então, assim, respondendo a tua pergunta de maneira muito clara, eu não estou envolvida diretamente no projeto. Porém, eu acredito que tem pessoas super capacitadas que estão fazendo piloto e como a gente faz em tudo que é de tecnologia, gente. Piloto, um POC aqui, uma POC, aí vamos alfa, beta, para depois ir para geral. Não tem outra forma de fazer um negócio muito rápido. Precisa dar o tempo de maturação e para que todas as opções de segurança sejam pensadas, para a gente não vir a ter uma infeliz surpresa lá na frente. Alô, Power, obrigada. Pessoal, a gente tem exatos 2 minutos para mais uma pergunta, Gabi. Eu sei que tem mais uma pergunta na plenária, vai dar exatamente 2 minutos para a Karen responder. Agora eu coloquei ela aí numa corrida contra o tempo. Obrigado. Karen, boa tarde. Rogério da PaySafe. Em primeiro lugar, fico feliz que das suas macro tendências, pelo menos 50%, 60%, eu estou alinhado para a gente conversar. Uma dúvida que eu tenho, acho que nos pontos principais, falando de digital wallet e também um pouco de inclusão, digitalização, a experiência do consumidor, o X puro, né? A gente sabe o boom que teve aí nos últimos anos, mas a gente ainda continua tendo alguns entraves nesse processo. Do teu ponto de vista, como é que você vê essa evolução? Porque ao mesmo tempo que a gente fala da evolução, carteiras digitais, blockchain, de cripto, de outros avanços, nós vamos continuar entrando novos usuários dentro desse mercado, já com uma concepção diferente, nasceram digitais, e a gente tem que combinar os dois públicos, né? O que vem até aqui com o que starta daqui para frente. Como você vê um ponto de melhoria para ter esse UX aí dentro desse flow? Eu acho que eu vou trazer a resposta para o primeiro grande ponto, que eu creio que faz toda a diferença e não é implementado na maioria das empresas, tá? Pode ser que seja o caso da tua, e aí se for, cara, muito bem. Mas não é uma prática tão comum. Eu gosto de um livro fantástico da Teresa Torres, que é Continuous Delivery, Continuous Discovery, que é a descoberta contínua, para você entender dores, e gente, super recomendo esse livro, é fantástico. É de produto, quem não é produteiro, me perdoa, mas é um livro fantástico. E acabou o tempo? Acabou, mas vamos responder. Posso terminar? Termina. Rápido. O que acontece? Quando você faz a descoberta contínua, muitas vezes, quem está fazendo essa descoberta contínua, às vezes não é um pesquisador, não é um UX, um research, não é. E a gente tem um grande gap nos nossos talentos, nas nossas equipes, a falta de pessoas da complementaridade das disciplinas. Eu creio que para unir a geração alfa com a geração X, boom, whatever, o que vai precisar? Vai precisar uma análise muito detalhada de toda a jornada.
E a gente vai ter que ser muito inteligente trabalhando com pesquisadores de UX, porque é a capacidade deles, é a habilidade deles para fazer as bifurcações para atender esses dois públicos, porque eles têm necessidades diferentes. E quem não respeitar essa diferença geracional, muito provavelmente vai estar perdendo o mercado daqui a alguns anos. Então, o meu insight para você e para outras pessoas é: olhem com carinho as equipes multidisciplinares. Elas são necessárias. Não existe um UX Research à toa. É porque tem uma habilidade. Eu sou produto. Mas quando eu preciso fazer muitas pesquisas, eu tenho um apoio de um UX. Porque tem um skill, uma habilidade ali diferenciada. E que faz toda a diferença na hora de você mapear a tua jornada do cliente e o teu flow.